Mas agora vamos voltar aí para 1889. O filho de Não, Pedro de Alcântara era Pedro Gastão. Não, peraí. É o Pedro Pedro, Gastão? Esse mesmo? Acho que é, não é? O Pedro de Alcântara Gastão de você tá, Orleans Bragança? tá vendo na internet, cara? Eu tô na Wikipedia, só tô tentando ver aqui o filho dele, para eu poder ver se é isso mesmo. É Esposa, Pedro de descendência. Alcântara Gastão. Pedro de Alcântara Gastão. Isso mesmo, né? Aí o Dom João, Dom Joãozinho. É filho dele? É isso mesmo? O Dom Ou Joãozinho, não, é não. neto dele? Não, Dom Joãozinho acho que não é filho dele, não, nem neto. Acho que é sobrinho. Ah, é isso mesmo. É, tá certo. Mas enfim, retornando lá no Entendeu? momento de organização do movimento monarquista com a República da Espada nesse período ainda, né? A Sim, gente tem até alguns casos bem interessantes na questão da imprensa, onde muitos monarquistas eram donos de jornais ainda, né? sim. E eles conseguiam fazer uma fiel defesa do regime e utilizavam muito do deboche, da brincadeira sobre a atual situação da República naquele momento. Se você pegar diversas charges que tem aí, por exemplo, o Floriano é uma esfinge, enquanto tem um pessoal lavando dinheiro, assim, muitas sátiras, e era muito eficaz esses jornais monarquistas para virar a opinião pública, o que explica por que nesses primeiros anos ela não foi muito benquista. E a resposta da República nesse período da Espada, né, especialmente dos florianistas, que eram conhecidos como jacobinos, né, era atear fogo na sede dos jornais e pegar na facada mesmo os donos deles. Então, inúmeros jornais de tendência, seja de fato monarquista, seja qualquer crítico do regime, eles sofriam esses ataques virulentos dos jacobinos, né? Então, ah, meio que os jornais de oposição vão deixar de existir antes da República do Café com Leite, muito por conta desses ataques diretos a qualquer forma de oposição, né? Uh, Você quer comentar, Rodrigo? Sim, eu só gosto sempre de comparar os períodos históricos, porque eu acho que o período que a gente vive hoje, ele se assemelha muito mais a esse movimento do início do século do que as fases do movimento que vieram depois. Você vê que nessa época, o que era a rede social da época? Era o jornal. E você vê que os monarquistas, eles ativamente, de forma espontânea, e você vê assim, eu vou até apresentar, são vários jornais, não é um só jornal. São vários aqui, ó. Eu notei alguns aqui da minha palestra, claro que não gravei de cabeça. Ó, em São Paulo você tinha o Autoridade, Comércio de São Paulo e Santos Comercial. Esses foram só alguns que eu coloquei para exemplificar, mas há outros. Rio de Janeiro, o Império e o Apóstolo. Então a gente nota que foi uma reação muito espontânea. Não foi uma reação da família imperial. Foi uma reação do próprio povo. O que mais uma vez corrobora a tese de que o império ele não estava caindo de podre. E que para ele, e para quando você tem um regime sedimentado, bem interpretado, bem entendido pela população, e você coloca outro, a força, para se estabelecer somente a força. Só que aí o Floriano soube usar a força muito bem, sem dó nem piedade. E aí conseguiu fazer um processo de silenciamento dos monarquistas, até que o movimento ele deixou de ter essa característica um pouco mais inflamada, um pouco mais pujante, e passou a ser um movimento um pouco mais na espreita, mais implícito. E é interessante que há de se reconhecer que o Floriano ele foi um marco inicial da República porque ele é o primeiro caudilho, né? Ele é o primeiro sujeito que vai ficar extremamente popular. Ele vai ter uma capacidade de diálogo com os militares de baixa patente e mostrar o exército como uma ferramenta de ascensão social para o mais pobre muito poderosa.
Então ele vai se tornar extremamente popular. Se você pegar fotos do enterro dele, você vê o culto à imagem dele como era poderoso. Então ele era um populista, ele sabia como conversar com as massas. E, em contrapartida, os monarquistas eram principalmente os com capacidade de diálogo com a população, então tinham jornais ou eram figurões do movimento, eram remanescentes da nobreza a aristocracia recém Deposta. deposta, né? Deposta. Então ele soube trabalhar muito bem essa ideia antipovo que o movimento ele trabalhou essa imagem que o movimento era anti as classes populares e não sei o quê. E ao mesmo tempo, por essa narrativa, ele precisou com rapidez acabar com Canudos, né? Porque Canudos seria, vamos dizer assim, uma refutação clara dessa ideia, porque Canudos não tem nada mais popular do que Canudos e foi um movimento antirrepublicano. Questionável dizer se ele era verdadeiramente monarquista num sentido institucional, né? Mas O que eu já vi da historiografia é que coloca Canudos como assim, um monarquismo sertanejo. Era aquele monarquismo, mas não era aquele monarquismo vinculado ao Ouro Preto, por exemplo, que era aquele monarquismo mais clássico, mais constitucional, entendeu? Que entendia de lei. Era um monarquismo mais popular, era um sentimento monarco, mais do que propriamente um projeto institucionalizado monarquista, entendeu? É por isso que utilizam o sebastianismo para se referir a ele, só que utilizam de forma pejorativa, né? Tipo, eram lunáticos, queriam o retorno de São Sebastião, mas não era isso. Era porque existia um apego e um entendimento da boa ordem posta por Deus. Então era uma questão muito mais medieva do que de qualquer outro caráter, seja lunático, seja de princípios iluministas, como era o caso do Visconde de Ouro Preto, né?